Em 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou mais de 49 óbitos pelo novo coronavírus. Este é o maior número de vítimas divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde desde o início da pandemia. No mês de março, isso, né? Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o infectologista da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Ronaldo Alau. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Vamos tentar entender esse número muito triste que a gente tem, tendo em vista, né, o número de mortes, hoje chegando a 49 notificações em 24 horas. Em que estágio o senhor acredita que a gente está aqui no Rio Grande do Sul? Muito se fala na curva, enfim. Como é que a gente pode interpretar esse momento triste que a gente está vivendo? Boa noite. De fato, um momento muito preocupante, né, que nós estamos atravessando hoje no estado e, em especial, região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos observado aí no último período um aumento muito importante do número de casos e um aumento extremamente expressivo do número de mortes. Quando observamos o último mês, em 4 semanas, triplicaram o número de casos e triplicou-se também o número de mortes. Somente nas 2 últimas semanas nós tivemos o dobro das mortes. Hoje, o dobro das mortes do que nós tivemos em relação a 2 semanas atrás. Então, isso significa que a epidemia aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, esses dados que eu mencionei de aumento de mortes se registrou em Porto Alegre, especificamente, nessa duplicação do número de mortes nas últimas 2 semanas. Isso mostra que nós estamos em uma ascensão de casos, né, um aumento expressivo do número de casos, do número de mortes. A curva, né, está inclinada para cima e ascendente, de forma que nós temos uma projeção que, se não forem tomadas medidas mais severas do que estão sendo tomadas nesse momento, nós teremos uma situação que vai não apenas escapar ao controle, né, do ponto de vista da possibilidade do sistema de saúde atender as pessoas e hospitalizar e prestar cuidados de terapia intensiva, né, em UTI para aqueles doentes graves, mas nós teremos, né, uma perda muito grande de vidas. Eu venho comentando, sim, que nós temos que, nesse momento, não se trata apenas de achatar a curva de casos. Nós precisamos evitar que a população se exponha à doença e morra. Não é suficiente nós termos capacidade hospitalar para atender doentes graves. Isso vai significar que uma parcela deles vão morrer. Nós precisamos medidas fortes, importantes. Na realidade, precisamos também promover recursos, né, em particular os gestores, os setores empresariais, precisam promover recursos para que a população, especialmente a população de baixa renda, possa ficar em casa e reduzir com isso a sua exposição e reduzir a mortalidade que é crescente no nosso estado. Não tenha dúvida disso, doutor Ronaldo, até porque o que você comentasse ali é muito, muito importante ser relevado, que é a questão de que nós passamos em Porto Alegre, e aí falo só de Porto Alegre, nós passamos aí 3 meses para chegar a 100 óbitos. E agora, em 8 dias, já estamos com esse número que o senhor acabou de dizer, dá quase 49 óbitos, se eu não me engano, em Porto Alegre nos últimos 8 dias. Então, isso tem demonstrado que o número está numa crescente. Então, o senhor acaba de comentar que não é só a questão de leitos, é importante também atitudes. Que atitudes o senhor acha que seriam as mais importantes a serem tomadas nesse momento, doutor Ronaldo?
Já complementando um pouco essa questão do cenário, né, a epidemia na região sul, ela demorou um pouco mais do que na região sudeste, norte e nordeste do país para acelerar. A mesma coisa na região centro-oeste, assim como no sul. Agora nós estamos verificando a elevação do número de casos e de mortes. Também é bom lembrar que houve tempo para se promover estratégias, né, por parte dos gestores, especialmente o gestor federal, mas também os gestores estaduais e municipais, no sentido de promover, né, um cenário, uma situação que a população pudesse reduzir sua exposição. Eu acho que nós precisamos, claro, né, sem dúvida, as pessoas precisam de recursos, precisam ter recursos para poderem ficar em casa. Hoje nós temos um cenário em que uma parte da população consegue ficar trabalhando em casa, home office, trabalho à distância. Isso acontece com boa parte das pessoas que têm formação técnica, nível superior, nível médio, trabalham em algumas corporações ou no Estado, ou corporações privadas em que isso é possível, mas nós temos uma camada da população que não tem essa condição, em que seu trabalho ele acaba sendo presencial. Nós tivemos um cenário que antecedeu esta pandemia que fragilizou a proteção social. Houve uma fragilidade das relações trabalhistas, né? Uma redução de direitos importante, houve uma redução de renda, houve uma diminuição dos recursos sociais, né? As pessoas que recebiam algum tipo de renda, né, por dificuldade de saúde, começaram a perder esse direito social. E no seu lugar não foi promovido, né, uma política que permitisse a proteção da população. E isso tem que ser observado, porque nós certamente nós precisaremos estabelecer, né, precisaremos que seja estabelecido pelas autoridades locais, prefeitos e governador do estado, precisaríamos ter uma restrição mais importante da circulação de pessoas. Lockdown é uma estratégia que, sem dúvida alguma, é aquela que poderia promover uma desaceleração dessa expansão da epidemia que nós temos observado. Só que para que isso realmente ocorra e as pessoas, principalmente de baixa renda, elas possam ficar em casa, elas vão precisar de recursos. Então, esses recursos, né, estruturais, recursos financeiros, isso precisa ser promovido para permitir que tenhamos uma diminuição de circulação que certamente deveria chegar em torno de 70% para ocorrer um impacto na desaceleração da epidemia. Doutor, eu me lembro que a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia havia emitido uma nota se manifestado a respeito do distanciamento controlado que o governo do estado está aplicando aqui no Rio Grande do Sul, a questão das bandeiras. Daqui a pouquinho, às 6h, né, daqui a pouquinho o governo deve anunciar mais uma rodada de revisão das bandeiras, essa rodada semanal. Bom, vocês tinham indicado algumas recomendações. De fato, o governo aderiu, acabou aceitando algumas das recomendações. E como vocês têm visto a progressão deste mapa já se não me engano, em 9, vamos chegar à 10ª rodada agora de revisão do mapa do distanciamento controlado. Ele está funcionando na prática? O distanciamento social controlado, né, ele é uma medida que ele recomenda que as populações que têm, os grupos sociais, né, que têm maior risco de doença grave, idosos e as pessoas com comorbidades, fiquem em casa. E com níveis diferentes de liberação, vamos dizer assim, os trabalhadores e profissionais, de uma maneira geral, eles circulam, né, eles trabalham presencialmente nos seus locais de trabalho, na indústria, no comércio, dependendo do gradiente de risco que é estabelecido pelas bandeiras. Esse tipo de estratégia, né, ela é realmente uma estratégia que não há muita evidência clara de qual o seu real papel e qual o seu real impacto no controle dessa epidemia. Nós temos o exemplo, por exemplo, da Suécia, né, que comparado com os países semelhantes da Escandinávia,
Escandinávia adotou uma medida semelhante, isolamento de grupos de risco e adesão de protocolos de uso de máscaras e distanciamento social. Aliás, a população na Suécia já vive naturalmente com distanciamento social maior do que na América Latina, por exemplo, e essa estratégia ela foi fracassada. A Suécia, além de ter piores indicadores de saúde em relação aos outros países da Escandinávia, também tem piores indicadores econômicos, né, pós-pandemia ou durante a pandemia, quando comparado à Noruega, Dinamarca e assim por diante. Então é um modelo que acaba, né, permitindo ou estabelecendo algum nível de circulação da população, e é preciso a gente ter claro que quando isso ocorre, vai ocorrer circulação do vírus também. A grande dificuldade de um modelo como esse é que nós não temos recursos diagnósticos adequados, né? O Rio Grande do Sul, a exemplo de vários dos demais estados do Brasil, testa muito pouco. E utiliza muito pouco o teste que é o mais eficaz no isolamento das pessoas, na identificação do vírus, que é o teste de PCR, aquele que é coletado com suave na garganta e na narina. Os testes sorológicos, que é o que mais tem sido usado hoje para testagem, eles são muito imprecisos, eles mostram o contato no passado, eles servem para estudos de prevalência como o que vem sendo conduzido pelo UFPEL, mas eles não servem como auxílio para monitorar a epidemia. Então, nós deveríamos ter uma expansão, né, da utilização de PCR e a utilização, né, do diagnóstico como um parâmetro para avaliar a expansão da epidemia. Senão, se verifica isso muito mais pelos casos confirmados, e os casos confirmados eles são a partir basicamente daqueles casos sintomáticos, especialmente os casos graves, que aí sim requerem hospitalização e é feito PCR. E a disponibilidade de leitos em UTI e leitos hospitalares vai nos dar um indicador tardio, né, que é o que, na minha opinião, está ocorrendo. Certamente, né, se a gente fosse seguir maior rigor em indicadores, certamente nesse momento Porto Alegre e região metropolitana estariam numa situação seguindo o gradiente de risco do estado. Sim. Certamente estariam com bandeira preta, né, e com uma redução mais importante da circulação. Só para complementar, uma outra questão importante é a pressão que os setores econômicos eles têm feito. Doutor, Sim. Nesse sentido mesmo que quero lhe fazer a pergunta agora. Ontem o governador liberou o futebol. O prefeito de Porto Alegre hoje também liberou o futebol na capital. E eu fico me perguntando, e aquele que é pequenininho, trabalha ele, a esposa no comércio, poucas pessoas, também não teria direito? Como é que a entidade está se posicionando em relação, por exemplo, ao futebol? Nós não chegamos a explicitar uma posição especificamente em relação ao futebol. O que nós temos observado é que neste momento, né, nas últimas semanas, em que a epidemia ela está tem uma curva ascendente, sem dúvida não é o momento para liberação de atividades. Na minha opinião pessoal, também o futebol deveria se enquadrar nesse caso. A gente observa que há comparações com países da Europa. Os países da Europa estão em declínio de casos. Os países da Europa têm uma taxa de transmissão, o coeficiente de reprodução ou de transmissão do vírus que é bem inferior a 1, né? Uma pessoa não chega a transmitir para outra pessoa, enquanto que aqui nós temos certamente um coeficiente que é superior a 1. Então, sem dúvida alguma, não é o momento para a liberação de atividades. O pequeno comerciante, por exemplo, como tu deste o exemplo, ele deveria ter receber políticas que propiciassem ele não fechar o negócio dele e que estabelecessem com que ele pudesse permanecer em casa sem se expor ao risco de transmissão, abrindo o seu pequeno comércio e aí se expondo à transmissão da Covid-19. Dr. Ronaldo Alau, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, muito obrigado por participar do programa. Dr. Ronaldo Alau, que é infectologista da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Mais uma vez, doutor, seja bem-vindo e muita saúde.
É um prazer sempre falar com vocês e poder discutir a situação aqui do Estado. Um abraço e bom final de semana a todos. Obrigado, doutor.